Oi, gente, tudo bom? Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia aqui no Núcleo Disciplinas. O nosso primeiro assunto é bioquímica. É um assunto extremamente relevante, seja em questões diretas, tanto a URGS quanto o Enem gostam bastante disso, a PUC também tem uma certa frequência, uma cobrança nesse assunto, mas é muito mais importante esse estudo da bioquímica quando a gente faz uma abordagem para um estudo mais amplo, para que isso sirva de um pré-requisito para outros estudos biológicos. Sabe que tem até alguns autores que não trabalham a bioquímica, deixam essa parte mais do estudo das moléculas lá para a química. E, na verdade, eles fazem as abordagens biológicas ao longo do estudo. Principalmente quando a gente fala em fisiologia humana, em sistema digestório, lá a gente tem uma grande possibilidade de abordar praticamente todas as biomoléculas. Mas eu quero te dizer agora que eu estou te convidando para a gente mergulhar nessa que muitos chamam de química da vida, que é a bioquímica, que é o estudo da química em uma célula. Vamos lá? Então, assim, a bioquímica, ela vai ter uma parte inorgânica. Essa parte inorgânica, a gente vai estar falando da água e dos sais minerais. Geralmente essa abordagem que as provas vão fazer, tá? Sais minerais vocês vão ver depois, a gente vai completar uma tabelinha junto para ter essa prática, para movimentar um pouco vocês. Agora, na parte de água, vocês vão ver que as questões elas são muito mais teóricas e, vamos dizer, englobam muitos outros assuntos, tá? Depois, nós teremos também a parte que é a parte orgânica. E agora eu brinco um pouquinho com vocês, eu falo, gente, aguentem firme, tá? Primeira aula, sempre a primeira aula é legal estar presencial, porque a gente tem toda uma conversa e tal. Mas nessa primeira aula, nesse primeiro momento, basicamente nessa primeira 1 hora de aula, metade do nosso encontro, abram a cabeça. Porque a parte inorgânica não é das melhores, não é a coisa mais legal do mundo. O que fica legal, o que fica mais aplicativo é a parte orgânica. Então começou a vir, que papinho que chato, não sei o que. Segura que vai ficar bom, tá? Porque na parte orgânica, nós faremos a abordagem dos glicídios, dos lipídios, dos protídeos. E aqui, novamente, como eu falei para vocês, é muita aplicação. Aqui, muito possivelmente, questões do Enem vão fazer abordagens diretas sobre esse assunto. A URGS, abordagem direta sobre esse assunto. O que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, muitas vezes vocês não gostam muito, é quando a gente fala de vitaminas. E além de falar de vitaminas, a gente teria um último tópico, que seria o estudo de ácidos nucleicos. Gente, o que é ácido nucleico? É DNA, é o RNA. E qual é o grande X da questão? Cara, isso é a molécula da vida. O nosso dogma da vida está envolvido. Então eu não posso, no meio de uma aula de bioquímica, simplesmente, agora vamos falar um pouquinho de ácidos nucleicos. Não tem como. Não existe falar um pouquinho, tem como falar um pocão, é muita coisa. Tá? Lembra que o orgânico não depende de ter carbono, e sim carbonos ligados. Isso é uma coisinha bem relevante, tá? Então, assim, nessa parte orgânica eu falei, essa parte vai ser a boa. Aqui fica mais legal, aqui é mais dinâmico e tal, tá? Então eu vou começar falando para vocês, tá, no nosso tópico 3, que são os glicídios. E cuida, glicídio está no livro de vocês
ali na página, que é a página 16, tá? Então eu vou sempre estar acompanhando junto com vocês, certo? Então, o que são os glicídios? Os glicídios são os açúcares, carboidrato que a gente usa, tá? Eles vão ter na sua organização carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Mas assim, uma das coisinhas que eu quero que vocês compreendam, tá? É que aqui, gente, pouco a gente vai estudar a parte de molécula. Tá, daqui a pouco eu vou falar algumas coisinhas para vocês. Aqui, o que é mais importante, o que é mais relevante, é que vocês consigam compreender o quê? Que vocês consigam compreender o que é essa organização. Isso é fundamental. Então, muita gente estuda sempre de uma parte mais simples para uma mais complexa. Para mim, faz muito mais sentido ir sempre crescendo nesse conhecimento. Então, o primeiro açúcar que eu vou ter aqui, ó, é o açúcar mais simples que nós temos, que são os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles vão estar, vamos dizer, na menor unidade que nós temos. A gente até pode classificar dentro dos monossacarídeos, os monossacarídeos em relação ao número de carbonos que eles possuem. Então eu posso ter monossacarídeo daqui a pouco com 3 carbonos. Vou chamar isso de uma triose. Eles não são de grande importância. Tem 2 monossacarídeos importantes, tá? O primeiro são aqueles que possuem 5 carbonos, que são as pentoses. Falou em pentose, falou nesse monossacarídeo com 5 carbonos, tu tem que ter uma ideia que este monossacarídeo, ó, destaca isso, ele vai ter uma função estrutural. Cara, é um monossacarídeo que constrói algo, que faz parte, ele é um componente de algo. Sempre que a gente falar de estrutural, é que ele é de estrutura mesmo, ele constrói algo. Então, a gente vai ter desses monossacarídeos aqui, ó, das pentoses, a ribose e a desoxirribose. Não sei não se isso é muito importante. Cara, no próximo livro a gente vai estudar os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Na construção de um ácido nucleico, eu vou ter açúcar. Eu vou ter essas pentoses. A ribose está presente no RNA, a desoxirribose no DNA. E tu ainda bate o pé e diz, não sei se é realmente importante. Cara, é o que dá o nome ao ácido. Lembra? DNA. Nossa, DNA é uma coisa mega importante. É ácido desoxirribonucleico. É aquele que vai ter a desoxirribose nos seus nucleotídeos. Ribose vai ser o ácido ribonucleico. É aquele que vai ter a ribose montando a sua estrutura. Então, falou exatamente em pentose, em carboidrato que tem 5 carbonos, lembra que eles servem para construção. Senhor, por que isso? Gente, se ele vai além de uma construção, o que ele pode ser? Daí, ó, a gente pode ter uma hexose. E as hexoses, elas possuem 6 carbonos. Pô, fácil, né? Pentose, 5 carbonos. Hexose, 6 carbonos. E a hexose, é bacana que vocês lembrem aqui, ó. Ela é bem importante para a ideia de energia.
Isso aparece muitas vezes, a gente vai discutir muitas vezes essa ideia. Quem são? Tá. Agora, ó, peço um pouquinho de atenção para vocês. E eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Ô, senhor, que bolinha é essa aí? Cara, é o meu monossacarídeo, velho. É minha hexose. Mas é uma bola? Claro que não. Mas na biologia muita coisa é representada com formas geométricas. Porque, de novo, não nos importa, não nos interessa agora. Vocês vão ver isso nas questões. Muito da parte de molécula. Óbvio que talvez até possa aparecer, mas não é, vamos dizer, o principal. Eu vou ter, gente, tá? As hexoses. Vou botar uma bolinha com um G dentro. E eu vou chamar de glicose. Eu vou pegar uma bolinha e vou botar um F dentro e vou chamar isso aqui de uma frutose. Vou botar uma bolinha e colocar ali dentro um GL, isso é uma galactose. Tá, mas como é que é a molécula? Olhem na página 16. Eu não tenho habilidade para desenhar essa molécula, nem para decorar ela. Mas vocês têm ali na sequência, ó, tá? A glicose, a frutose e a galactose. São 3 tipos de hexoses de monossacarídeos. E olha que legal. Esses 3 possuem uma mesma fórmula. 6 carbonos. C6, H12, O6. Não, só, mas peraí, essa é a fórmula da glicose. Negativo, é da frutose e da galactose. Só, mas como é que elas têm a mesma fórmula? Lembra, vocês estudam isso na química? Chama-se isômeros. O que são os isômeros? São aqueles que possuem uma mesma fórmula, só são diferentes pelo desenho de molécula. Olhem o que nós temos ali. Se vocês parem para contar na glicose, na frutose e na galactose, todos eles vão ter 6 carbonos, 2 hidrogênios e 6 oxigênios. Só que na hora de construir, não é igual. E mais, tá? Então ali, ó, isômeros. Destaca ali que tem no quadrinho ali, ó, isômeros, tá? Fórmula igual, estrutura diferente. Só que tem uma palavrinha que na biologia ainda não apareceu, talvez a química aborde mais isso. Que está ali, ó, que são os epímeros. Que quem é epímero? A glicose e a galactose. O que é um epímero? É quando ele é um isômero muito isômero. Tá, isso não deve existir na química. Mas é que assim, a diferença entre eles é muito pequena. Olhem, façam tipo um jogo de 7 erros, só tem um na verdade. Mas tentem procurar a diferença de uma glicose e de uma galactose. Gente, eles são muito parecidos. A única diferença está no 4º carbono. Olhem ali. 4º carbono, vou dar um tempinho. Entendem que só tem um detalhezinho no 4º carbono? Eles são epímeros. Epímeros é quando é muito parecido. Tá? Mas o que é relevante? É que as hexoses, que fazem parte desse monossacarídeo com 6 carbonos, têm a sua função de energia. É a hexose que a gente vai pegar mais oxigênio, produzir CO2 mais água, mais os 38 ATPs. O que eu tenho que saber? Só isso. Nessa, peraí, tá, não pode, só isso não pode. Gente, é só isso que tem que saber. Ah, mas em algum momento eu vi algum colega meu, algum parente meu que teve bioquímica na faculdade e achou muito difícil, porque a bioquímica não é isso. Na bioquímica, uma parte da bioquímica na faculdade vai ser isso. A bioquímica que é difícil na faculdade são rotas metabólicas. E isso é realmente muito difícil, isso é, vamos dizer, coisa que para vocês não é importante. Sérgio, mas não acha que isso é bom para a gente mirar e de repente vai aparecer? Não! Isso não cai, tá? Agora, o que eles podem cobrar? Eles podem cobrar, gente, uma mudança, e daí vem muito com as hexoses, tá? Que é um aumento de complexidade. Então, o monossacarídeo é o mais simples, tá? Mas eu vou ter aqui, por exemplo, ó, os
oligosacarídeos. Os oligosacarídeos. O que é um oligosacarídeo? O oligosacarídeo é aquele que possui o quê? É aquele que possui pouco. Oligo vem de pouco, lembra de oligarquia. Poucos açúcares, poucos sacarídeos. Sabe que antigamente se falava muito em disacarídeo. Isso são basicamente o que a gente trabalha. Mas o termo mais usual hoje em dia é oligo. Porque daí eu estou falando de quem? Eu estou falando também, vamos dizer assim, tá, de um glicídio, só que agora ele não é mono, ele é composto por monossacarídeos. E eu vou estar falando da maltose, da sacarose e da lactose. E isso a gente ouve muito. Olha, fulano é intolerante à lactose. E tem gente que não sabe o que é. Ah, só deu o açúcar do leite, tá, mas... Não vamos nem ver quimicamente, a gente vai ver o quê? Uma questão de organização. Porque é isso que a tua prova vai cobrar. Então, primeira coisa, tá? Eu quero lembrar quem são os oligosacarídeos. Eu vou pegar simplesmente, ó, e lembrar que sempre um do oligo, que não vai entrar, né? Deixa eu vir mais pra cá, peraí. Um do oligosacarídeo, ó, é a glicose. Quando eu tenho glicose mais glicose, eu tenho o que a gente chama de maltose. O que a maltose é? É um oligosacarídeo, a união de uma glicose com uma glicose. Quando eu tenho a glicose mais a frutose, eu vou ter o que a gente chama de sacarose. Eles vão falar muito em sacarose no que tem no suco de laranja, na cana-de-açúcar, por exemplo. E por fim, a glicose junto com a galactose, que vai formar a tal da lactose. Lembrem, tá? É bem importante que para quebrar, geralmente a gente fala em ases. E lá a gente vai falar daqui a pouco de enzimas digestivas, porque o que a gente na digestão absorve, por exemplo, é sempre monossacarídeo, o que a gente joga para a corrente sanguínea. E a gente dificilmente a gente come um monossacarídeo, tá? Nem oligo, a gente geralmente come polissacarídeo. E óbvio, isso vai passar por um sistema chamado digestão que faz a quebra, esse é o grande objetivo. Mas para quebrar a maltose, quem faz essa quebra é a maltase. Para quebrar a sacarose, quem faz essa quebra é a sacarase. E para quebrar a lactose, a lactase. Sabe que esses dias minha mãe é intolerante à lactose. E esses dias eu vi que minha mãe comprou queijo. Sabe que alguns queijos tipo parmesão, esses queijos que ficam, a gente chama queijos curados, né? Eles não têm mais lactose. A lactose ela já sofreu um processo, uma ação, né, de fermentação, ela já foi consumida pelos agentes fermentantes. Esse é o açúcar que eles vão consumir. Mas era um queijo fresco, né? Queijo de Minas. Eu tava com minha mãe ali, carrinho empurrando, minha mãe botando as coisas no super e ela botou e eu fiquei olhando assim. Minha mãe? Depois fica reclamando de dor na barriga aí. Fui pegar o queijo aqui. Preparei aquela lição de moral, né? As coisas legais de a gente crescer, poder dar, né, esse momento inverso. E eu peguei ele para dar uma lida, né? E, cara, era um queijo fresco, um queijo de Minas, que estava escrito 0 lactose. Eu falei, isso não existe, velho. Eu falei, pegadinha, né? Cadê a câmera? Não vou me enganar. E eu fui ler. E vou dizer para vocês, 0 lactose, né? Tinha lactose.
Basta, aí vamos processar, vamos ganhar dinheiro. Não, mas tinha junto a enzima chamada lactase. Então tu comprava o queijo com a lactose e já com a enzima, e ele acabava sendo degradado. Existem pessoas que são intolerantes à lactose, e pode ser, enfim, em vários níveis, né? Isso é mais complexo do que a gente imagina. Mas muitas vezes a pessoa só corta fora, não come mais. Mas tem gente que sofre muito com isso e prefere consumir a enzima em conjunto, já que não produz ela naturalmente, tá? Para fazer essa quebra, porque, enfim, a gente precisa do monossacarídeo. O disacarídeo não nos serve, tá? Então, assim, ó, primeira coisa que você tem que ter, organização. Lembrar o que é uma glicose, uma frutose e uma galactose. E depois uma maltose, uma sacarose e uma lactose. Tudo é ose. Na hora da prova, se tu não vai com isso bem preparado, a chance de se atrapalhar é muito grande. Então, assim, ó, tenham essa organização. A gente aumentou a complexidade. Agora eu tenho 2 monossacarídeos ligados. Na biologia, muita coisa é mono, di ou poli, tá? E daí, ó, eu venho para cá. Para os polissacarídeos. Os polissacarídeos eles vão ter N combinações, eles vão muitas vezes lembrar e ser algo muito semelhante, vamos dizer assim, a um cachinho de uva, por exemplo. Tem várias uniões, várias repetições, tá? Mas eu quero separar os polissacarídeos de 2 formas. Os polissacarídeos que vão ter uma função estrutural e os polissacarídeos que têm uma função de reserva energética, tá? Então, a gente está aumentando essa complexidade. Quando é estrutural, eu já falei para vocês, prestem atenção, é quando constrói algo. Então, na parte estrutural aqui, ó, eu tenho a celulose. Tá? E eu tenho a quitina. Celulose. Gente, é um polissacarídeo, tá? Eu já vou fazer um link com vocês daqui a pouquinho sobre isso, mas que está presente na parede celular dos vegetais. Então, em uma parede celular, é isso que a gente vai encontrar. Lembra que existe parede celular, por exemplo, daqui a pouco de fungo. Fungo também tem parede celular. Bactéria também tem. Mas fungo, na parede celular, tem quitina. E cuida, né? É uma ina. Geralmente a gente acha que é uma proteína. Não, mas é um açúcar, o nosso açúcar mais complexo, polissacarídeo, função estrutural. E é uma mesma quitina que está lá no exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo. Então, fiquem atentos a isso. Agora, na função de reserva, eu tenho, tá? Na função de reserva, o amido e o glicogênio. Amido e glicogênio. O amido vai ser a reserva 1 dos vegetais, o glicogênio dos animais. Fungo também tem isso como reserva. Nós temos o amido, por exemplo, no nosso fígado, o amido. O glicogênio, perdão, tá? Só se a gente está falando uma aula para samambaias. Não, mas não é o caso. Tá? Nós temos o glicogênio como reserva no nosso fígado. Quando eu estou no meu estado, tá? No meu estado, por exemplo, de jejum, porque no que eu chamo de estado alimentado, vocês tomaram café da manhã, almoçaram, jantaram, tá? E vocês estão se alimentando, estão fazendo essa digestão e todo o polissacarídeo, todo o carboidrato foi quebrado até um monossacarídeo. Essa glicose no meio circundante está sendo jogada, tá? Que está no sangue, está sendo jogada para dentro da célula. Quem faz isso é uma coisa chamada insulina, por isso que ela diminui a glicemia sanguínea. E o que acontece? A gente utiliza essa glicose para fazer a nossa taxa metabólica. Tá. Agora, quando eu estou no estado de jejum, tipo hoje, acho que faz umas 10 horas que eu não almoço, que eu não comi nada, tá? Então, eu estou no estado de jejum. Eu continuo aqui dando aula para vocês, com energia, me movimentando, raciocinando, fazendo N atividades que usam energia.
De onde é que está vindo a minha energia? Do meu glicogênio. Eu tenho também um hormônio produzido pelo pâncreas que chama glucagon, que pega esse polissacarídeo e faz o quê? É como se ele quebrasse ele, esfarelasse ele em vários monossacarídeos e eles fossem jogados para a corrente sanguínea. Por isso que o glucagon aumenta a glicemia sanguínea. É a reserva de energia que eu preciso quando eu estou no estado não alimentado, chamado estado de jejum. O que as provas fazem muitas vezes, gente? Eles brincam com vocês só para que vocês identifiquem quem é quem. O que é um monossacarídeo, o que é um oligosacarídeo e o que é um polissacarídeo. Não precisam saber nada sobre molécula entre eles, nada. Só tem que conhecer os níveis de organização. Isso é bem importante, isso cai bastante, vocês vão ter muitas questões sobre isso. Daí, o nosso próximo passo é fazer o estudo dos lipídios. Eu acabei invertendo um pouquinho, tá? Mas assim, vamos lá? Vamos fazer o estudo dos lipídios? Vou apagar o quadro aqui. Nesse estudo que nós temos os lipídios, tá? Eu acho que eu quero que vocês fiquem bem organizados. A gente vai para o nosso tópico, que é o nosso tópico 4. Lembrando, água, sais minerais e glicídios. Agora a gente vem para os lipídios. Gente, os lipídios, tá? O que eles são? Eles vão estar, voltem um pouquinho, certo? Eles vão estar ali, na página 15, tá? Na hora de folhear, acabei pulando e não me dei conta. Mas ali na página 15 a gente vai ter os lipídios. O que é a primeira coisa que você tem que lembrar? Que o lipídio, gente, tá? Olha só que bonito, né? Ele é um éster, lá das funções que vocês têm na química, tá? Que ele é basicamente a união de um ácido graxo mais um álcool. Ácido graxo mais um álcool. Beleza? Então, assim, eu vou lembrar, lipídio é um ácido graxo, um ácido carboxílico, mais um álcool. E o que nós temos? De novo, gente, também tem que ter uma questão de organização. Porque, óbvio, a gente pode ficar falando de muitas aplicações, de coisas diretas aqui, mas se vocês não se organizam, é difícil. Uma das marcas que a gente tem, primeira coisa assim, é que todo lipídio ele é apolar. E por isso ele, por exemplo, não gosta de água, que é uma molécula polar. Mas se a gente vai novamente seguir essas organizações, eu tenho, por exemplo, tá, o glicerídeos, tá? E isso está bem ali na página 15, dentro do primeiro quadrinho. Cuida, tá? Que glicerídeo lembra muito glicídio, mas não tem nada a ver, tá? Um é carboidrato, o outro vai ser lipídio. Os glicerídeos, eles vão ter um ácido graxo, tá? Só que daí o que acontece, Esse ácido graxo não muda. Ele vai ter o quê, um álcool, que esse a gente até conhece o nome, chama-se glicerol. Que ele não é um álcool curto, mas comparado com os outros ele é menor, tá? Então o glicerol, ele vai ser o álcool dos glicerídeos. Gente, vamos lá, dar uma luz para vocês. Quem são os glicerídeos? São os óleos e gorduras, tá? E daí eu vou te dizer o seguinte, certo? Óleos e gorduras. Tem muita discussão sobre isso, a química vai abordar muito mais, mas o que eu vou dizer para vocês, que em temperatura ambiente, os óleos eles são líquidos e as gorduras são sólidas. Tá? É comum, e comum não quer dizer todos, lembrem disso.
mas é comum a gente falar que os óleos eles são insaturados e que as gorduras elas são saturadas. Mas tem alguns erros conceituais aí. Por exemplo, né, o que a gente sabe? Que todo lipídio ele vai ter uma saturação. Só que as gorduras, comparativamente com os óleos, tá? As gorduras elas têm o quê? Elas têm uma maior quantidade de saturação. Por isso a gente diz que as gorduras são saturadas e os óleos são insaturados. Mas não quer dizer que os óleos não têm saturação, eles só têm menos. Como se fosse uma gangorra, tá? Ele pode ser saturado, ou ter mais saturações, ou ter mais insaturações. Se tiver mais saturações, eu vou falar que é uma gordura. Se tiver mais insaturações, eu vou falar que são os óleos. Também é muito mais comum a gente falar em óleo sendo de origem vegetal e gordura de origem animal, mas também não é uma regra. A gente sabe lá, o óleo de fígado de bacalhau. É um óleo de bacalhau animal. Pega uma gordura, pega o babaçu, certo? É uma gordura de origem vegetal. Tudo bem, eu sei que é muito mais comum gordura ser animal e óleo ser vegetal, mas não pode, cuidem com as afirmativas que vão afirmar que todo óleo, que os óleos são somente de origem vegetal e gordura é somente de origem animal. Isso está errado, tá? Não posso dizer todos, porque existem as exceções. Depois, quando a gente for resolver uma questão, tá? Eu vou falar dos óleos, né, os linoleicos, oleicos, né? E isso na questão fica mais legal de falar. Tá? Mas depois, quando vocês forem assistir a correção, vocês vão entender isso aí. Mas assim, ó, tá? O que eu posso aplicar aqui? Vamos usar uma parte bem de corpo humano, tá? Vamos colocar aqui, ó, falar um pouquinho do tecido adiposo. Certo? Tecido adiposo. O nosso tecido adiposo, ele é um tecido composto, é um tecido conjuntivo, tá? Especializado, que armazena dentro das células chamadas adipócitos a gordura. Essa gordura, gente, tá? Você tem que lembrar que ela vai desempenhar funções. Pra gente, vamos dizer assim, ó, conseguir, vamos primeiro falar, acumular gordura. É fácil, tá? É fácil. Tu tem uma quantidade de energia que tu pode consumir e uma quantidade que tu pode gastar. Se tu consome mais do que tu gasta, isso aqui vai ser armazenado. Se por um acaso tu consome menos e gasta mais, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que consumir reservas. E daí tu vai consumir o tecido adiposo. E é uma receita muito simples, né? Só eu quero emagrecer. Vamos lá, momento bem-estar da aula. Só eu quero emagrecer, o que eu faço? Tá, tem dois caminhos, velho. A regra é clara. Tu tem que consumir menos do que tu está gastando para, vamos dizer, utilizar essa reserva que está no tecido adiposo. Ou tu faz atividade física, e daí tu pode comer normalmente, dependendo do que é o normalmente para vocês, mas a gente, com uma alimentação balanceada e aumentando a taxa de energia que vocês consomem, vocês acabam consumindo reservas. Só eu detesto fazer atividade física. Tá, então tu não vai comer nada. Porque é evidente, até assistindo a aula agora, vocês estão gastando energia. Ô, senhor, eu estou assistindo a aula comendo sorvete. Tá, mas a balança aí não vai estar dando certo. A ideia, gente, é que vocês consigam compreender, tá, que a gente guarda exatamente a gordura nesse tecido adiposo, porque tem uma função, gente. Primeiro, tá, esse tecido adiposo, ele vai guardar essa gordura que rende 4 vezes mais energia que o carboidrato. Então, o que o carboidrato vai te dar em energia, cara, uma gordura dá muito mais. Quer ver, ó? Tem uma coisa chamada, e agora cuidem que eu vou falar. Tem uma coisa chamada jejum intermitente, que não quero que ninguém saia fazendo isso. Procura um médico, procura um nutricionista, alguém que é especializado, eu sou só um professor de biologia, tá? Mas o que teoricamente é o jejum intermitente? É tu fazer um estágio de jejum, e toda aquela história de que o homem primitivo não tinha uma geladeira em casa, não tinha uma barrinha de cereal, não podia ficar pedindo iFood, não comia a todo momento, comia quando surgia o alimento, tá? E ele ficava longos períodos, vamos dizer, sem conseguir fazer uma ingestão, ele estava sempre em jejum. O teu corpo, a gente acabou de falar,
Quando ele está no estado de jejum, ele consome o carboidrato que está no fígado. Ele consome o glicogênio. Depois que ele consome o glicogênio, ele faz o quê? Ele começa a consumir tecido adiposo. Quer ver? Eu falei antes de emagrecer, né? Eu uma vez conversei com uma nutricionista e falei sobre correr. Eu queria emagrecer, mas eu queria correr para emagrecer. E ela falou assim, José, mas quanto é que tu consegue correr? Eu falei, eu consigo correr muito. Pô, senhor, eu consigo correr uns 20 minutos. Que para mim era um monte, né? Ela disse, não é muito, né? Pô, meu, quase morro, né? Ela assim, faz assim então, ó. Como nesses 20 minutos de corrida contínua que tu faz, tu gasta uma certa energia, tu fica realmente muito cansado e tal, vamos aproveitar toda essa energia dos 20 minutos para consumir gordura, que é o que tu queria, era o que eu queria na época de emagrecer. E eu falei, beleza, né? Vamos lá, lança a fórmula mágica. E ela falou, caminha 20 minutos antes. Eu falei, o que tem a ver, né? Para mim, caminhada antes era só para aquecer. E ela falou, nessa caminhada, nesse tempo que tu vai estar fazendo uma atividade física mais lenta, mas é uma atividade física, tu vai consumir o glicogênio. E quando tu começar vamos dizer, aumentar o teu ritmo, quando tu começar a correr, tu já não vai mais ter glicogênio. Tu já vai estar diretamente usando toda essa energia para consumir o tecido adiposo, para emagrecer. Uma coisa importante, e não é agora o momento do bem-estar da aula, né? Tá? É uma informação que já apareceu em prova. Você sabe, então, se eu faço muita ingestão calórica e não consigo queimar tudo, eu vou fazer rotas para isso virar, de certa forma, uma reserva. Mas assim, eu quero emagrecer. Por que quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas muitas vezes vão falar assim, agora eu vou começar a tomar água e comer papelão, não vou comer mais nada, vou fazer uma atividade física, e todo mundo diz, não vai dar certo. Porque, gente, vamos dizer, isso até é uma questão de saúde mental, isso tem uma hora que o cara não aguenta, tá? Essa dieta que faz muita restrição, que te tira muita coisa, isso dura por um tempo, depois... E por que a grande moda para alimentação é a tal da reeducação alimentar? Comer fibras, tá? Comer menos, comer em, vamos dizer, em porções menores, mais vezes. Gente, porque quando a gente faz isso, tá? Tu manda um sinal pro teu corpo que teoricamente tu não está precisando de reserva. Pô, o cara come lá de 3 em 3 horas, sempre um pouquinho, e tu vai dizer, sempre tem alimento. O teu corpo está ali pensando, sempre tem comida ali, uma barrinha de cereal entrou ali, uma mãozinha da manhã e tal. E o que acontece? Quando daqui a pouco tu tiver um excesso, ele não vai armazenar tudo aquilo. Só eu faço uma refeição por dia, teu corpo vai entrar em desespero, velho. Teu corpo vai olhar assim, meu Deus do céu, né? Eu chego em casa e vou comer, meu cara, amanhã vai vir um apocalipse zumbi, ele passou quase 12 horas sem comer. E isso vai direto para a reserva, entende? Tanto que o jejum intermitente, que eles tanto falam, que faz tão bem, porque tu começa a utilizar mais as gorduras como energia e elas rendem mais energia. Quem faz, de novo, tem várias restrições, não é todo mundo que pode fazer, tá? Mas quem pode fazer sente sempre, vamos dizer, uma sensação melhor, tá? Não pode quebrar o jejum comendo uma feijoada, que daí não vai dar certo se está querendo emagrecer. Ele quebra o jejum, sei lá, fazendo uma alimentação mais balanceada. Geralmente o pessoal come um prato de salada para preencher o estômago e depois come um pouquinho, tá? Senão não adianta. Então, a ideia que a gente tem é que a gente tem que fazer uma reeducação alimentar. E isso tem que ser tão devagar que alguém me diz, eu quero perder 5 quilos. Beleza, quando tu perder 5 quilos, tu tem que manter esse teu peso na balança durante 5 meses. O que é isso? Isso é uma regra. A cada quilo que eu perco, eu tenho que manter isso um mês. Eu quero perder 12 quilos. Depois que tu perder 12, levei um ano para perder 12 quilos. Eu emagreci? Não emagreceu. A chance de tu fazer o efeito sanfona é gigantesca. Então tu tem que manter esse peso, esses 12 quilos que tu perdeu num ano, durante mais um ano. Por quê? Porque o pensamento do teu corpo é o seguinte, agora vamos lá, pensa em biologicamente. Tu começou a comer legal, tu começou a comer bem, tu começou a comer de forma mais regrada e o teu corpo meio que percebeu que o alimento não é problema. Começou eventualmente a consumir um pouquinho mais de tecido adiposo, foi perdendo e o teu corpo foi se acostumando. O tecido, essa célula que é o adipócito, num primeiro momento o que ele faz? Ele murcha. Gente, ele encolhe. Quando ele murcha, ele fica ali vazio. Isso é tipo aqueles Tupperware que a gente chama, né? Tá? Tupperware, né? Que é que fica na cozinha.
que fica vazio numa, sei lá, um daqueles potinhos no armário. Se tu tem a mania de pegar resto de alimento e guardar, e às vezes a gente guarda na geladeira, deixa apodrecer e depois joga fora, né? Tu vai sempre ter eles ali. Se tu não faz isso, tu não precisa ter aquilo ali. E é isso que tu tem que criar um hábito no teu corpo de não fazer reserva. O teu adipócito ele esvazia, dura 1 mês e desaparece. E a URGS, eu falei que não era o momento, né, de saúde da aula, mas a URGS ela fez o que? Uma questão, numa das afirmativas, falando que um emagrecimento rápido fazia com que os adipócitos fossem degradados. E não é, gente, é um emagrecimento lento. Tá? Ô, senhor, mas não tem um jeito mais fácil? Chegou a me cansar tudo isso que tu falou. Tem. Né? Tu pode daqui a pouco fazer o quê? Uma lipoaspiração. Questão de URGS também. O que é uma lipoaspiração? Gente, é pegar um aspirador e arrancar tecido adiposo. Só que, de novo, uma vez eu levei minha mãe, o sonho dela era tirar a pochetezinha que ela tinha, né? E ela foi fazer uma lipo. Chegou lá no médico, conversou não sei o que, e o cara disse, dona Delcy, o negócio é o seguinte, tu tem que voltar aqui com, sei lá, 3 quilos a menos. Aí minha mãe fechou a cara, né? 3 quilos. E eu saí com a mãe, né? A mãe morre de medo de médico, mas queria ir e tal, eu fui junto. E aí, mãe, pô, legal, né? Vamos lá, realizar o sonho, lipo, não sei o que, saradinha. Ela disse, 3 quilos? Se é para perder 3 quilos, não vem aqui, né? Mas, na verdade, o que são aqueles 3 quilos, né? É tu mandar um sinal pro teu corpo para assim, ó, para de duplicar, de reproduzir essas células que são os adipócitos. Porque agora não precisa mais. Tem gente que se engana. Tem gente que tem que perder esses 3 quilos e realmente tem pessoas que têm sérios problemas. Isso tem toda uma diferenciação de metabolismo. E ela faz o que? Ela vai no médico e antes de ir no médico, ela tem que ir na segunda-feira. Ela passa o final de semana sem nem beber água. E óbvio, chega lá mais leve, só que não realmente perdeu 3 quilos. Faz a lipoaspiração. Não parou a divisão das células, porque o teu corpo não recebeu o sinal que era o suficiente para parar de reproduzir. E é bem comum, vocês já devem ter visto várias pessoas que fizeram uma lipoaspiração e isso, enfim, né? Depois voltou tudo às medidas anteriores. Claro, lembra, né? Que também tem uma questão de metabolismo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade que outras para engordar, para emagrecer, isso é fato. Isso muda durante a vida, tá? Mas assim, não é porque a pessoa fez uma lipoaspiração, agora eu vou lá no Mac e vou pegar um Top Sun e vou mergulhar na batata frita e vou comer e agora eu tô magra. Não, cara. Não muda, se tu tem tendência a engordar, cara, se tu não for muito regrado, tu vai engordar de novo. Certo? Mas a URGS falou de uma lipoaspiração, que arrancava tecido adiposo, que era, né, vamos dizer, armazenamento de glicerídeos. Então, isso é importante, lembrar dessa ideia de reserva. Essa ideia de reserva pode ser muito por uma questão energética, mas também vai ter uma forte função aqui, ó, que é de isolante térmico. Isolante térmico. O que é um isolante térmico? Gente, tá? Pensem assim, ó. Eu tinha, no tempo de colégio, tinha um colega que chamava-se Fininho. Ele era muito magrinho, muito magrinho. E os pais dele tinham aluguel, acho que lá em Arambaré, de jet ski, ou eles tinham um monte de jet ski e levavam para Arambaré, não me lembro exatamente. Mas, cara, ele fazia aniversário e ia todo mundo para lá e a galera ficava andando de jet ski brincando assim. E eu me lembro que era meio inverno, né? E a gurizada lá andando de jet ski, não sei o que e tal. E ele, quando saía da água, chegava a vir o pai e a mãe, às vezes, assim, ó, com umas cobertas assim especial. E eu falava, que bicho mimado, né? Meu, aquele guri, mas tremia e batia queixo de um jeito absurdo. O guri ficava azul, cara, porque ele era muito magro. Ele não tinha essa quantidade de gordura. A gordura funciona como isolante. Tu pode achar, mas que legal, né? Tá falando essa coisa que pegou na super interessante para enriquecer a aula, agora já tá quase no fim, tu quis dar um up. Não, gente, isso é questão de prova. Eu nunca vou ficar falando, jogando confete para você se não for algo relevante. Olha só, tinha uma vez uma questão do Paraná, que era uma tirinha, que na porta, assim, na tirinha, tinha um urso, que era para ser um urso polar, e do lado um urso pardo, marronzinho. Eles entram na portinha, na segunda tirinha, que está escrito na portinha assim, ó, nutricionista. Na terceira portinha eles saem, e o urso polar olha com uma carinha triste e diz, a minha dieta vai ser muito mais severa.
E eles querem falar, né, na afirmação, não me lembro como é que era a pergunta, mas por que que o urso polar vai ter uma dieta mais severa? Porque o urso polar ele é mais gordinho. Por que que o urso polar ele tem mais tecido adiposo? No lugar onde ele vive, gente. Se vocês forem pegar qualquer um desses animais que, por exemplo, né, vivem em temperaturas muito baixas, eles têm uma grande camada de gordura para isolar a temperatura. Os esquimós, por exemplo, eles passam gordura de baleia. Tem até uma função daqui a pouco hidratante e tal, mas uma das coisas que eles fazem também é a questão, né, vamos dizer, de isolamento. Além dessa ideia de isolamento, vocês podem ver, né, que geralmente até percebem isso, né, às vezes alguém que é mais gordinho assim, certo, sente muito mais calor e tal, mas assim, ó, tá? Qual é a ideia? Eu também tenho uma aplicação que é, ó, deixa eu ver se pega aqui, pega, ó, a impermeabilidade. De novo, nós temos lá nas aves, tá? Uma estrutura chamada glândula uropigiana. Tudo bem, se alguém é vegetariano, é vegano e não gosta de comer frango, pô, super respeito. Mas quem come, daqui a pouco tem uma experiência, vai lá e dá uma mordida no que a gente chama de sambiqueira, que é tipo o rabinho da galinha. Meu, muita gente gosta, né? Porque a gordura ela tem essa capacidade de ser mais, de criar afinidade, né? Então ela gruda nas papilas gustativas, né? Por isso que as coisas fritas são geralmente melhores. Tipo, batata é bom, pô, batata frita muito melhor. Então, o que acontece? Se a gente morde aquilo ali, ó, o que muita gente acha que é só gordura? Se vocês forem enxergar um cisne, um pato, ó, qualquer ave, gente, vai pegar o bico, vai esfregar nas costinhas e vai ficar passando nas penas. Porque naquela glândula uropigiana, que é muito gordurosa, se libera esse lipídio para impermeabilizar as penas. Gente, pensa assim, ó. Quer ver? Um cisne, foi questão da URGS em 2015, eu acho. Não, 2018, por aí, é recente, 17. Por que o cisne ele tem que ter a glândula uropigiana? Cara, para entrar na água, certo? E para não se molhar. O mergulhão, eu acho genial isso, né? Tem vários documentários que os caras conseguem colocar umas câmeras embaixo, que o mergulhão ele fura a água, pega o peixinho, mergulha uma ave, né? Sai, e quando sai ele pega a pata dele assim, ele usa a tensão superficial, como um degrau assim, bate e bate as asas. E cara, quando ele faz esse movimento, toda a água que tá nele assim, é repelida. Por que a água não grudou? Né? A água também tem, né, vamos dizer muitas vezes, essa capacidade de criar essa aderência, porque ele estava impermeabilizado. Pega um passarinho, gente. Tá? Agora, por exemplo, pega um pardal. A gente tem o nosso inverno. Nosso inverno, às vezes, a gente parece que vai virar sapo, né? Fica 10 dias chovendo sem parar. O que tu acha que um pardal faz? Fica em casa esperando assim? Não, esperar a chuva passar. São só 10 dias. Claro que não, né, gente? Ele sai na chuva. Pô, é bem legal. No verão a gente vê muito isso, né? Porque no verão é mais rápido pela evaporação. Mas tu olha, às vezes, na chuva lá no verão, tem um sabiá. Aquela cara de sabiá molhado, né? Todo esmilinguido. Abre o solzinho, sabe, era 2, 3 sacudidas e tchuf, brilhando, cara. Ele não encharcou. Ele está impermeabilizado. Glândula uropigiana. Imagina, hoje em dia as coisas mudaram. Mas no meu tempo de guri, isso é bastante tempo, a gente jogava futebol. E, tá, se vocês comprarem uma bola de camelô, uma bola meio vagabunda, ela fazia isso ainda, né? Mas a gente jogava futebol e a bola, quando estava chovendo, ela encharcava. Velho, aquela bola parecia uma bola de boliche. Aumentava o peso. Uma das coisas que vocês vão ver que as aves têm muito como diferencial é a redução de peso. Uma das habilidades das aves é o voo. Então, se daqui a pouco elas não tivessem essa capacidade de manter as penas impermeabilizadas, cara, simplesmente daqui a pouco a ave podia ficar mais pesada e não conseguiria se deslocar ou coisa parecida. Tá? Então, isso é bem, bem importante também. Tá, vamos lá. Além da impermeabilização, ó, vamos colocar aqui. Flutuabilidade. Eu não gosto nem um pouco de zoológico, de qualquer sistema que tenha um animal preso. E uma vez fiz uma viagem para um lugar que tinha parque aquático, umas coisas assim, não fui. Todo mundo foi, eu falei assim, não vou, podem ir, né? Vou mandar em ninguém, tá? Mas eu não fui, fiquei em casa no hotel. Perdi, acho que um dia. E... Tá, daí no outro dia eu fui num parque, tava louco, tinha recém chegado de viagem,
Daí a gente foi num lugar lá e eu falei, não tem bichinho, né? Nem bicho preso. Não tem. Cheguei lá, tinha, né? E eu lá, né? Aquele momento, né? Sempre digo isso, dei sermão em todo mundo, né? Que absurdo, um aquário, né? Que absurdo, cara. Isso aqui, ó, né? Um animal desse deve nadar não sei quantos quilômetros, olha o tamanho disso aqui. Olha aqui, cara, as pessoas vêm e batem a mão aqui, né? Isso reverbera e tal. Mega chato, né? Eu sei que às vezes eu tenho isso. Mas eu tava andando e eu olhei lá, tinha um hipopótamo. Eu falei, olha aí, hipopótamo, africano e todo um discurso, né? E eu olhei, legal, já tinha visto hipopótamo de perto, né? Tava legal, era bem bonitão, né? Mas já tinha visto, até no nosso zoológico aqui tinha uma época. Né? Saí, continuei xingando. Velho, quando a gente foi pra parte de baixo, era o tanque do hipopótamo. E vocês sabem, né? O hipopótamo ele é sempre aquele bicho meio lentão. Lembra daquele desenho do Madagascar? Né? Meio fofinho, assim, tal, ele tem muita gordura. Cara, aquele bicho na água era assim, ó. Uma flutuabilidade só. Se vocês misturam água e óleo, isso é experimento de ciências lá na química. O óleo tem uma menor densidade. Então, até os tubarões que não possuem, né, aquela bolsinha de ar, eles vão ter mais gordura no fígado deles para flutuabilidade. Tá? Se vocês pegarem, pega uma foca, pega um elefante marinho. Tu olha o elefante marinho meio terrestre, aquele bicho desengonçado, sabe? Que ele entra na água assim, ó, só uma flecha, né? Por quê? Porque eles têm muita gordura no corpo. Então essa gordura, por uma questão de densidade, também vai ajudar. Isso vai estar armazenado aqui. E, gente, eu vou repetir isso para vocês quando a gente falar de tecido adiposo, né? Porque uma das funções do tecido adiposo está tudo aqui. Mas eu tinha que falar de gordura, eu tinha que falar, enfim, dessa organização. Tá. Daí, olha só. O que eu posso ter? Lipídios, certo? Que eu sei, ó, é apolar. Tá? E eu tenho o glicerídeo, que o álcool é o glicerol. Eu vou ter aqui, ó, os cerídeos. Quem são os cerídeos? Tá? São as ceras. E o que eu lembro? Ó, que ele é a união de um ácido graxo mais um álcool, ó, sei lá, vamos botar assim, ó, maior. Não tem muita definição de qual é o álcool, tá? Aí eles não entram muito em caso, acho que talvez realmente não seja só um. Mas qual é a ideia? É que ele é maior que o glicerol, e isso faz com que os cerídeos, que são as ceras, sejam mais apolares ainda. E isso é interessante em dois momentos, tá? E eu vou dizer para vocês que a gente pode falar dessas ceras, ó, com uma função estrutural e com uma função, ó, de impermeabilização. De novo? Tá, de novo. Não tem problema. Então assim, quer ver, ó, função estrutural. Cuida, tá? A gente geralmente fala que cera é de origem vegetal, não é, tá? Cera de abelha, por exemplo. O que ela constrói? A colmeia. Sabe aqueles favinhos? Se vocês já pegaram, por exemplo, um favo de mel, foram comer, botaram um favo inteiro na boca, começaram a mastigar. O que acontece? Em algum momento, aquilo parece um chiclete, né? E tu não consegue mais dissolver aquilo. Por quê, velho? Porque aquele é apolar, meu. Tua boca tem saliva, basicamente água. Então, pode ter uma função de construção, lembra da cera da abelha, mas uma questão de impermeabilização. A gente tem vamos dizer, uma cera, né, que vem que é um grupo dos cerídeos que a gente chama de cutina. Cutina, tá? Que vocês têm ali até no desenho na página 15, ó, bem bonitinho. Agora, o que é interessante? O interessante, gente, é que essa cutina ela vai formar o que a gente chama de cutícula, que é o que vai ficar muitas vezes numa parte transparente na folha, mas é o que deixa a parte brilhosa. Tu pega uma folha, ela tem dois lados. O lado brilhoso é o lado que parece que foi encerado. Claro que sim, ó, tem a cera. E isso faz o que, gente? Isso cria uma barreira para a água. Tá, óbvio, a gente não, até por uma questão de tempo, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas lá, por exemplo, em fisiologia vegetal, lá em ecologia, vocês vão ver que a gente vai falar disso. E em fisiologia, a gente vai falar de uma transpiração cuticular.
Lá, por exemplo, em ecologia, eu vou falar de como é a cutícula de uma planta que tem, daqui a pouco, num bioma da Caatinga, num bioma da Mata Atlântica, por exemplo. Tá? Mas lembra, a grande característica dos cerídeos é essa questão de ser muito, muito, muito apolar. Tá. Eu vou ter também, ó, os esteroides. Tá? Então, esses esteroides, o que eles vão ter? Eles vão ter, na verdade, ó, a união de um ácido graxo mais, ó, um álcool complexo. Ah, senhor, como assim complexo? Quando tu olha o desenho, tu vai ver que ele tem aquelas cadeias que a gente chama de cadeias tetracíclicas. Não é uma coisa meio linear, ela é toda cheia, é mais difícil a gente fazer uma identificação. Mas assim, ó, nesses esteroides, a gente pode ter hormônios, por exemplo, são hormônios esteroides, tá? Mas o que a gente geralmente fala, o que a gente trabalha aqui, chama-se, eu vou até colocar, ó, colesterol. E quando a gente fala, por exemplo, de colesterol, que até o pessoal da química vai dizer que é um álcool e tal, tem uma coisa interessante, né? Porque aqui entra muito a discussão do HDL e do LDL. HDL e LDL. Então, quer ver, ó? Vamos ver um pouquinho isso aí mais a fundo. Então, vou representar esse esquema para ficar bem ilustrativo na tua cabecinha. E eu vou usar aqui como exemplo, ó, essa bolinha como sendo o meu colesterol. E o que eu tenho? Eu tenho também, ó, duas proteínas, que são esses carrinhos. Sim, proteínas. Uma proteína, que é esse primeiro carrinho, que é de baixa densidade. E uma proteína que seria este outro carrinho, que é de alta densidade. Então, o que acontece? Nós temos simplesmente o colesterol sendo uma coisa só. Ele pode estar, por exemplo, tá, aqui. Ele está sendo carregado, tá, por uma proteína de baixa densidade. E quando isso acontece, ele vai ser transportado para onde? Ele é transportado para o sangue. Quem é esse? Tá? De baixa low density lipoprotein. Tá? Qual é o problema de ir para o sangue? O problema de ir para o sangue é que ele pode formar isso aqui, ó. Ele pode formar esse acúmulo que vocês observam nesse ponto aqui, ó, tá? Que é uma placa de um ateroma. E isso diminui esse lumen, diminui e pode causar o quê? Né? Uma obstrução vascular. Então, não é bom ter uma quantidade de lipídio ou lipídio em excesso no sangue, por serem extremamente apolares, podem causar um entupimento dos vasos. Por isso, o LDL não é interessante. Agora, o HDL é esse aqui, ó, de High Density Lipoprotein. E o que ele faz? Ele carrega agora o seu colesterol para onde? É o mesmo colesterol, só que ele vai ser transportado para o nosso fígado. Aonde dali, por exemplo, ele será transformado em sais biliares. Então, essa é a ideia. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Que colesterol é uma coisa só. O que muda é onde ele vai ser transportado. Então, os dois colesteróis eles têm que ter em grande quantidade, tá? Em quantidade, vamos dizer, relativa, mas não pode ter muito qual? O de baixa densidade, porque vai aumentar a concentração deste lipídio
nos vasos sanguíneos. Espero que isso tenha ficado bem claro. Viu só? Então o que eu sei? Que o HDL vai ser o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim.